Pois é, talvez o coiso não seja 100% inelegível. Talvez ele não está 100% inelegível. Sabe por quê, meu amigo? Porque nesse país a política vai dormir de um jeito e ela acorda de outro. Veja bem. Por que coisa? Deixa eu explicar por que coisa. Você que está me assistindo agora, compartilha. Vamos disseminar, espalhar a boa informação, porque não custa nada. Você lembra na época que a Dilma dava declaração, a Gleisi dava declaração, o próprio Lula dava declaração e se negava a falar o nome do Bolsonaro? Sim. Então eles falavam coiso, né? Principalmente a Dilma, e pegou esse meme. Olha aqui, a política dorme de um jeito e acorda de outro. Toda a imprensa e analistas e fontes que circundam a justiça, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, dava certo que as 3 ações que está correndo contra o Bolsonaro para condenar ele mais uma vez, já davam certo como 100% unânime, que o condenariam e que absolveriam o Braga Neto, né? O vice da chapa Bolsonaro, reeleição 2022-2026, certo? Só que, meu amigo, deu uma reviravolta e fica aí, porque eu quero te explicar exatamente como que o Bolsonaro pode não estar 100% inelegível. Olha só o que aconteceu no julgamento do Bolsonaro, que estava todo mundo dando ele como 100% condenado, unânime, ou seja, que todos os votos estariam contra ele, certo? Mas olha só a reviravolta que deu e surpreendente. Baseado nisso, pode ser reescrito tudo aquilo que o tornou inelegível. Vamos pensar junto aqui. Veja bem. Procurador eleitoral se manifesta pela rejeição de ações contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana. Então quer dizer que todas as previsões que a imprensa e aqueles informantes lá ligados aos ministros do TSE e do Superior Tribunal Federal estavam totalmente enganados, né? Pois algo inacreditável aconteceu. O vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet Branco emitiu parecer pela rejeição das 3 ações que acusam o ex-presidente Jair Bolsonaro de abuso de poder político nas eleições de 2022. Os processos tramitam no Tribunal Superior Eleitoral, certo? Vamos lá. De quem que era a ação que movia mais 3 processos contra o Bolsonaro para basear aquele processo que o tornou inelegível em junho? O PDT, entendeu? Então o PDT tem 2 ações e o PT e o PSOL numa terceira ação. Alegam que lives realizadas por Bolsonaro no Palácio do Planalto e no Palácio do Alvorada infringiram a lei eleitoral e por isso o ex-presidente deve ser declarado inelegível. Você lembra que eu falei aqui para você que está me assistindo, compartilha aí que não custa nada, que essas 3 ações que buscam condenar o Bolsonaro mais uma vez não tinha efeito de punição, ou seja, não ia aumentar a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Que atualmente ele está inelegível até 2030, né? Porém, isso não garante nada. Por quê? Porque a gente vai fazer um pensar aqui e entender junto por que vai cair esse negócio de tornar o Bolsonaro inelegível. Quem disse que o coiso vai ficar inelegível até 2030? Muita coisa vai acontecer. E olha só, essa decisão do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco,
pode reverter tudo o que aconteceu em junho. Por quê? Porque essas 3 ações que estão julgando do Tribunal Superior Eleitoral do PDT, PT e PSOL é simplesmente para reforçar aquela decisão que tornou o Bolsonaro inelegível, certo? Porque eles mesmos reconhecem que precisa de mais coisas, mais condenações para manter o Bolsonaro inelegível. E olha só, veja bem, para Gonê, no entanto, não há elementos suficientes para concluir que as transmissões tiveram um impacto substancial sobre a legitimidade das eleições. Abre aspas aqui para ele, o vice-procurador-geral eleitoral, né, que rejeitou essas ações. E por essa rejeição, Alexandre de Moraes ele trancou o julgamento, encerrou e vai marcar uma data para a semana que vem. Deu problema no ninho dos urubus, meu irmão. Olha aqui, abre aspas para o vice-procurador-geral eleitoral. Para o TSE, o abuso de poder político não pode ser comprovado única e exclusivamente com base em matéria jornalística. Olha só o que ele fala. Não pode ser comprovado única e exclusivamente com base em matéria jornalística. Epa, epa, epa! Olha isso, afirmou o vice-procurador-geral eleitoral em uma das ações. Em outra, disse que não há referência à repercussão concreta desses encontros no contexto da disputa eleitoral. Se apega nisso que eu te falei aqui, ó. Não há referência à repercussão concreta desses encontros no contexto da disputa eleitoral, certo? Isso daqui foi base para tornar Bolsonaro inelegível lá em junho. Olha assim, não há tão pouco prova de que a atuação do servidor público, ou seja, o presidente, que é um servidor público, né, durante o seu expediente de trabalho. O Bolsonaro ele é presidente do Brasil 24 horas. Você está entendendo? Entendeu? Tão pouco prova de atuação do servidor público durante o seu expediente de trabalho. Não há o que certifique que a sede das lives no Palácio Presidencial haja sido em si explorada eleitoralmente, disse o vice-procurador-geral eleitoral, que praticamente cancelou o julgamento. Tanto que o Alexandre de Moraes entrou em parafuso ali e remarcou para a semana que vem. Entendeu? Ou seja, o Bolsonaro ele não foi condenado nessas últimas ações para reforçar que ele fique inelegível. Movida pelo PDT, partido do Ciro Gomes, lá, né? E PT e PSOL. Reviravolta no ninho dos urubus. Olha só, vamos continuar aqui. O subprocurador ainda lembrou que as ações não esclarecem diversos pontos. Se os encontros foram exclusivamente realizados com finalidade eleitoral, e aqui ele questiona, qual o custo estimado dos eventos? E qual a repercussão concreta na disputa eleitoral? Abre aspas aqui novamente para Paulo Gonê Branco. Guarda esse nome. Portanto, não há como comprovar o abuso do poder político com o grau de repercussão que o ilícito exige. Ou seja, ele quis dizer aqui que não há grau de repercussão, né? No momento eleitoral ali, que o presidente Bolsonaro estava fazendo as reuniões com os governadores, com os diplomatas do país, tampouco nas lives. Por quê? Porque ele estava fazendo isso dentro do seu horário como prestador público, Exato. como funcionário público. Ele tá sendo muito correto nessa análise dele, Sim! né? Meu, mas guarda o nome Paulo Gonê Branco, porque você vai surpreender quem é esse cara. Eu já falei aqui antes, entendeu? Então é o seguinte, não tem o ilícito que exige as ações, ou seja, não sustenta, não há crime o que o Bolsonaro fez,
né, que baseia essas ações para tornar ele novamente inelegível. Lembrando que não altera o tempo dele fora da disputa eleitoral. Eles só querem basear, dar mais sustentação naquele processo julgado em junho que tornou ele inelegível. Olha a reviravolta aqui. Gonet foi o último a falar no julgamento de Bolsonaro, que começou ontem. Ao fim do parecer, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, encerrou a sessão, agendando para a próxima semana a continuidade do processo para a próxima semana. Daniel Camilo, o que isso tem a ver que Bolsonaro pode reverter a situação dele? Presta atenção. Vamos voltar aqui. O que tornou Bolsonaro inelegível, né, em junho, e o placar que o condenou foi de 5-2, né? Veja bem, logo no início da sessão, que tornou Bolsonaro inelegível lá em junho, né, a Carmen Lúcia antecipou o voto dela. Por quê? Porque ela ia se aposentar, entendeu? Então, ela não leu tudo e ela já adiantou o voto sem ler na íntegra. O que ela justificou para condenar o Bolsonaro? Olha só. Ela disse que Bolsonaro cometeu ataques graves a ministro do Supremo Tribunal Federal e do TSE, entendeu? A vice-presidente reconheceu válidas algumas críticas do Bolsonaro ao Poder Judiciário, feita por servidores públicos, mas condenou achaques contra os ministros que, segundo ela, ferem a instituição em si. E aí ela fala: não há democracia sem poder judiciário independente. Ponto! Ou seja, eles julgaram Bolsonaro por vingança naquele momento, né? Só por ele ter proferido palavras duras, né, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Entendeu? E aí o que acontece? O Nunes Marques, por sua vez, diz que a reunião do Bolsonaro com os embaixadores não se voltou a obter vantagens sobre os demais contenedores no pleito presidencial de 2022. Tampouco faz parte de tentativa concreta de desacreditar o resultado da eleição. O que o vice-procurador-geral eleitoral disse nessa rejeição dos últimos 3 processos que queriam condenar o Bolsonaro? Exatamente isso, que não existe o concreto para o ilícito. Que o Bolsonaro ele estava ali em condição, né, de servidor público e ele estava no horário dele com o presidente. Então as lives e os encontros do Bolsonaro, né, tanto com governadores que depois declararam apoio ao presidente, quanto com os embaixadores e as lives, não é motivo concreto de tornar ele inelegível e nem fazer ele ser condenado posterior à sua condenação. Você está entendendo? Olha aqui. Mas o que é a ação do PDT, né? Base daquele Benedito Puxa-Saco, certo? Que foi o relator da ação do PDT que condenou o Bolsonaro a ficar inelegível, perder os seus direitos políticos por 8 anos. Olha só, o relator, ele baseia nisso aqui, ó. Palavras do Benedito Puxa-Saco Gonçalves. Toda a produção foi feita para a TV Brasil divulgar e a máquina existente de desinformação multiplicasse a desinformação para chegar ao eleitorado. Certo? Quem disse isso aqui, foi Alexandre de Moraes. Certo? Só que foi seguido pelo relator, que acabou condenando. Aí, olha aqui o resumo quando deixou Bolsonaro inelegível na época. A ação que pede Bolsonaro inelegível tem argumentos fracos. Tá aqui. Um processo com argumentos fracos que fere a liberdade de expressão. É o que afirma o jurista Dirceu Torrecilas Ramos,
membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, a respeito do processo. A ação para tornar Bolsonaro inelegível não tem substância, afirmou Ramos. As acusações do partido ferem a liberdade de expressão, ou seja, do PDT. Como presidente da República, Jair Bolsonaro tinha ainda o direito de se reunir com representantes de outros países para falar o que quisesse. No quis dizer respeito ao encontro com embaixadores, ele convidou, então, o presidente do TSE, né? Que na época era o Luiz Edson Fachin. Ou seja, Bolsonaro, quando fez a reunião com os embaixadores lá, que foi objeto para tornar ele inelegível, dizendo que ele estava avisando que ia dar golpe no país, que ele precisava ter o apoio dos embaixadores, entendeu? Cai por terra. Porque quando Bolsonaro fez essa live, quem que já era o presidente do TSE? Edson Fachin, que foi convidado, entendeu? Mas ele não quis comparecer. Nada havia a esconder, portanto, dessa forma, a afirmação segundo a qual Bolsonaro cometeu abuso de poder não se sustenta. Você está entendendo? Por que eu estou voltando nesse assunto da condenação do Bolsonaro lá em junho? Porque quando começou a jogar o Bolsonaro ontem, em 3 ações para basear, né, só para condenar ele, e condenação que não aumentava a inelegibilidade do Bolsonaro, ia manter os 8 anos, você está entendendo? Foi dito exatamente o que o jurista falou e que o Nunes Marques disse no julgamento que tornou Bolsonaro inelegível. Ou seja, não estão conseguindo sustentar aquela ação que tornou Bolsonaro inelegível. Mas Daniel Camilo já foi julgado. Não, meu amigo, cabe recurso ainda. Mas Daniel Camilo, a defesa do Bolsonaro, ele não entrou no recurso, no próprio Tribunal Superior Eleitoral, que negou e manteve Bolsonaro inelegível? Sim, está aqui. Olha aqui. Está aqui. Por unanimidade, TSE rejeita recurso da defesa e mantém inelegível o Bolsonaro. Certo? Isso aconteceu agora dia 28 de setembro, em uma quinta-feira, né? Olha aqui, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram para rejeitar o recurso da defesa do Bolsonaro. Sim, mantiveram a condenação do Bolsonaro, certo? Só que o que aconteceu? O Bolsonaro recorreu agora ao Superior Tribunal Eleitoral, STF. Olha só, os advogados do presidente recorreram ao Superior Tribunal Federal, apresentando o chamado recurso extraordinário que pretende questionar pontos da decisão do TSE que violaram a Constituição. Daniel, para de ser bobo. O Superior Tribunal Federal está lá quem? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. E quem que é o presidente agora? Arqui-inimigo do Bolsonaro, né? Que é o Barroso. Mas, meu amigo, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Porque eu não acabei de falar aqui que o vice-procurador-geral eleitoral votou, ele indicou a rejeição dos 3 processos contra o Bolsonaro, né? Processo do PDT também, PT e PSOL. Sim! O que aconteceu? Alexandre de Moraes encerrou o julgamento e passou para a semana que vem. Mas, Daniel Camilo, isso que você está falando não tem sustentação alguma? Tem sim. Porque, veja bem, Bolsonaro foi condenado, recorreu ao próprio TSE. Lá, o Benedito Puxa-Saco Gonçalves manteve a condenação do Bolsonaro, ou seja, rejeitou a defesa do Bolsonaro. O Bolsonaro, então, ele está recorrendo ao Superior Tribunal Federal.
certo? Só que ontem, no Tribunal Superior Eleitoral, estava lá o vice-procurador-geral, certo? Eleitoral. Então ele rejeitou as ações desses 3 processos que embasava a condenação do Bolsonaro. Ou seja, ela continua fraca. Mas, Daniel Camilo, no que você está pegando? Sabe quem é o Paulo Goné Branco? O Paulo Goné Branco é o candidato preferido do Lula para assumir a PGR. Nossa. Você está entendendo? Muito estranho, hein? Você está entendendo? O vice-procurador-geral eleitoral que rejeitou as ações que condenaria o Bolsonaro em mais 3 objetos, né, apresentada pelo PDT, PT e PSOL, foi rejeitada. O que fez então Alexandre Moraes? Ele paralisou, cancelou o julgamento e jogou para a semana que vem. E será que o Alexandre ele parou justamente por causa disso? Meu amigo, o segredo tá aqui. Quem que foi que rejeitou as 3 ações do Bolsonaro? Paulo Goné Branco. Paulo Goné Branco é o mais cotado, o candidato do Lula a ser indicado na PGR, Procuradoria-Geral da República. Ele substitui o Aras, a vaga do Aras. O que a gente tem que questionar aqui é o seguinte: por que o candidato do Lula, que até ontem, né, era o mais cotado do Lula pessoalmente, para assumir a vaga do Augusto Aras, PGR, importantíssimo, é o cargo que pode apresentar denúncia contra o governo ou passar pano para o governo e perseguir o Bolsonaro. Essas foram as condições do Lula. Por que então o Paulo Goné Branco rejeita as ações que condenam o Bolsonaro? Eita! Alguma coisa tem aí, sabe por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele poderia simplesmente, beleza, a gente ouviu a sua indicação para rejeitar, mas vamos votar. Exato. Entendeu? Mas vamos votar. Não, ele paralisa, cancela o julgamento e joga para a semana que vem. Alguma coisa está acontecendo sim. Será Por quê? Porque tem recurso do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal que pode invalidar a inelegibilidade, eita palavra difícil da porra, do Bolsonaro, pode tornar ele elegível de novo. Entendeu? Aí você me pergunta, Daniel Camilo, o que está acontecendo? Você viu que o presidente do Senado fez, né? É uma coisa ligada à outra, meu amigo. Rodrigo Pacheco, ele não pautou na CCJ de propósito, deixou vencer a PEC da anistia, certo? E a mini-reforma eleitoral, que dava total condições, ferramentas para que a esquerda e o PT trouxessem candidatos processados que poderiam concorrer. Segundo a fofoca da política, até o Dirceu poderia concorrer a alguma prefeitura por aí. Candidatos condenados por improbidade administrativa livravam os partidos de multas bilionárias. O dinheiro poderia ser utilizado do fundo lá partidário para comprar jato, ônibus, até barco. Você está entendendo? Então, esse movimento que está acontecendo, tanto do Senado, da Câmara, certo? Lembre-se, tem um projeto
lá uma proposta de emenda à Constituição que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Foi aprovado em menos de 1 minuto na CCJ. CCJ que poderia também ser aprovada, a mini-reforma e essa PEC da anistia. Por que o Senado rejeita as propostas da esquerda e aprova somente em 46 segundos projeto lá que limita o poder do judiciário? O que está acontecendo no Ninho do Urubu? Por que o vice-procurador-geral eleitoral ele rejeita as 3 ações que poderiam condenar o Bolsonaro e dar mais substância à sua condenação da inelegibilidade até 2030? Vice-procurador que é Paulo Goné Branco, o candidato do Lula para ocupar a PGR. Candidato da Gleisi Hoffmann, que disse defender o fim do poder eleitoral, da justiça eleitoral. Você entendeu, meu amigo? Então é o seguinte, quem disse que o coiso está inelegível 100%? Não. Lembre-se, a política dorme de um jeito e acorda de outro. E quem sabe, algo está acontecendo. Quem sabe, vão deixar o Bolsonaro concorrer às eleições simplesmente para mandar um recado pro Lula. Olha aí. Olha aí. Você entendeu? Outra coisa. Com o Bolsonaro fora da disputa, acabou o assunto da esquerda. Acabou o assunto da esquerda. Não tem quem a esquerda ficar batendo. Percebeu que aos poucos eles não têm mais o que falar do Bolsonaro? E aí fica vazio. Instigando esse mesmo 8 de Fica janeiro. Vazio. É igual o Bolsonaro. É igual o Bolsonaro. A gente bateu no Lula pra caramba. Por quê? Pra mostrar pra sociedade que olha a desgraça que se voltar aí, o Brasil afunda. E o Brasil tá afundando. O Bolsonaro já pode falar. Eu não falei. Outra coisa. O governo, a mídia paga por esse desgoverno, tá lançando aí matéria que o Brasil vai crescer mais de 3% do PIB. Meu amigo, se você reparar bem nessas matérias, quem está falando isso é o FMI, é o Fundo Monetário Internacional, é o Banco Central, é a Caixa Econômica, é o BNDES. FMI prevê que o Brasil vai crescer 3%. Caixa Econômica prevê que o Brasil vai crescer economicamente. Mercado prevê que o Brasil vai crescer economicamente. Cadê os dados que baseia isso? Pelo que eu sei, o Tesouro ele está deixando de arrecadar impostos. Pelo que eu sei, o governo está fechando negativo 150 bilhões em dezembro, caixa negativo. Agro impulsiona o crescimento, vai bater recorde a safra. O agro. Quem diz que o agro é do PT, da esquerda, pelo contrário, eles demonizam o setor do agronegócio. Setor do agronegócio que foi impulsionado pela Tereza Cristina, a ministra da Fazenda, uma mulher formada em agronomia do governo Bolsonaro. Estão vendendo a mentira do crescimento do Brasil. Olha como pegou mal esse negócio aí das viagens do Lula. Olha como pegou mal eles negarem que o Hamas é um grupo terrorista.
Olha como pegou mal a posição do ministro dos Direitos Humanos. Olha como está pegando mal partidos de esquerda. Fazer manifestação pró-Hamas, PCO, PSOL, PCdoB, PT, que estão organizando manifestações pró-Hamas. É nojento, né? Nojento! Olha a economia que está ruindo. Tem um vídeo muito interessante que Arthur Lira foi dar uma entrevista no Globo News, se eu não me engano, e aí a repórter pergunta: tem tantos pedidos de impeachment para impeachment o Bolsonaro, por que você não pautou? Ele falou: olha, veja bem, quais são os elementos que fazem o impeachment? A economia vai bem. Não tem clamor da população pedindo impeachment do Bolsonaro. Então não tem substâncias concretas para mim pautar impeachment. Você entendeu? Para você que chegou agora, tá pegando pela metade aqui o assunto, compartilha, vamos espalhar a boa informação. O assunto aqui é o seguinte: quem disse que o coiso, o Bolsonaro, o Biroliro, está inelegível 100%? Porque no julgamento das 3 ações que ia condenar o Bolsonaro novamente, apresentadas pelo PT, PDT e PSOL no Tribunal Superior Eleitoral, foi rejeitada pelo Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Goné Branco. E aí, o julgamento foi encerrado. Alexandre de Moraes jogou o julgamento para a semana que vem. E nesse momento, Bolsonaro, ele tem um recurso contra a sua inelegibilidade no Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado, né? O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a ação que ele tinha, manteve ele inelegível. Só que ele entrou no Tribunal Superior Eleitoral. Daniel Camilo lá tá dominado pelos abutres. Meu amigo, tá acontecendo um movimento aí. Sabe quem é o cara que rejeitou essas 3 ações do Bolsonaro? É o Paulo Goné Branco. Paulo Goné Branco é o preferido do Lula, o mais cotado pelo PT para substituir a vaga do Augusto Aras, da PGR. Cargo estratégico para não apresentar denúncias contra as irregularidades do governo. Cargo-chave para ficar perseguindo Bolsonaro e seus apoiadores e familiares. É a PGR que apresenta Ô Daniel, essas denúncias. E aqui nos comentários, o Guilherme Moreira, ele vai nesse sentido. Ele fala assim, ó, mas que adianta o Bolsonaro recorrer ao STF? Não vai adiantar nada. Meu amigo, é o que eu estou explicando. Veja bem. Por que então o Paulo Goné Branco, o mais cotado do Lula para assumir a vaga do Aras, da PGR, como vice-procurador-geral eleitoral, ontem rejeitou os 3 processos contra o Bolsonaro? Processos que não ia resultar em aumento de inelegibilidade ou prisão ou nenhum tipo de condenação penal, mas sim condenações para sustentar a sua inelegibilidade. Por que ele rejeitou? Por que o Alexandre de Moraes ele encerra o julgamento e joga só para a semana que vem? Nesse momento, Bolsonaro tem essa ação para tentar reverter a sua condenação e devolver seus direitos políticos novamente. Alguma coisa está acontecendo, meu amigo. No Ninho. Esses dias, olha só, por que o Bolsonaro ficou inelegível? Porque a ação do PDT, né, fez com que aquele ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Puxa-Saco, né, Gonçalves, aquele que falou no ouvido do Alexandre de Moraes, missão cumprida, missão dada, ou missão dada, missão cumprida. Certo? Ele utilizou, que é o seguinte,
Bolsonaro fazendo live e se reunindo com os embaixadores, usou a estrutura do Estado para, além de se promover eleitoralmente, tentar pedir autorização, apoio a um possível golpe de Estado. E nesse julgamento agora, que foi rejeitada a ação dele, né, as ações que condenariam o Bolsonaro, fala justamente disso. Que o Bolsonaro naquele momento era um servidor público. E ele estava em horário de trabalho. Exato. Ele poderia se reunir com quem ele quisesse. E ele era um servidor público. Enfraquece a tese que condenou o Bolsonaro inelegível. E por que o Gonetti fez isso se ele está concorrendo a um cargo aí? Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Quem sabe, não agora, mas lá na frente, antes das eleições de 2026, volte o Bolsonaro para disputar as eleições. Por quê? Porque ele é o grande arquirrival do Lula. Algo está acontecendo. Olha as declarações da Gleisi Hoffmann defendendo o fim da justiça eleitoral. Olha o que acabou de acontecer, Paulo Gonet Branco rejeitando essas 3 ações contra o Bolsonaro. Olha o que está acontecendo lá no Senado com o presidente, o senador lá, Rodrigo Pacheco, que cagou pelos projetos que já tinham sido aprovados na Câmara, lá por Arthur Lira. Ele não pautou, deixou vencer a mini-reforma e a PEC da anistia. Projetos essenciais para o avanço da esquerda nas eleições de 2024. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. O PT pode estar ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Você está entendendo? Ou o Supremo Tribunal Federal pode estar mandando um recado para o Lula. E o Senado pode estar mandando um recado para os dois, que quem manda aqui é a gente. Se o Alexandre de Moraes, mesmo negando depois essa ação que o Bolsonaro está tentando reverter e conseguir novamente os seus direitos políticos para disputar 2026, se essa ação mesmo for negada pelo Supremo Tribunal Federal, que possivelmente existe grande chance que sim, porque a gente sabe quem está lá, ou não, mesmo ela sendo negada e o Bolsonaro não tendo mais para onde recorrer, olha só como o sistema é bruto. Bolsonaro ele pode entrar no Tribunal Internacional. E lá eles dão um parecer condenando a ação tanto do TSE quanto do Supremo Tribunal Federal. Daniel Camilo, isso faz efeito juridicamente aqui no Brasil? Não. Mas, por exemplo, lá na frente, se o pessoal decidir se vingar do Lula, ou entrar num acordo e decidir por A mais B que o melhor para o Brasil é o Bolsonaro voltar, o que eles podem fazer? Usar isso como base. Olha, a Suprema Corte Brasileira decidiu acatar a decisão do Tribunal Internacional. Por quê? Porque o Brasil é signatário do Tribunal Internacional. Olha só, eles podem usar isso como base. Porque o Brasil ele faz parte, né, daqueles que concordam com as decisões do Tribunal Internacional, porém não são obrigadas a acatar, mas podem sim aceitar. Então isso pode ser objeto lá na frente para colocar o Bolsonaro no jogo político. Isso vai depender muito, sabe, da articulação política que a direita vai ter. Entendeu? Bolsonaro tem que trabalhar. O Lula, quando estava lá na cela de Curitiba, ele não trabalhou? Ele não conseguiu resgatar os direitos políticos dele? Não conseguiu subir a rampa novamente? Mas parece que o sistema está vendo que foi uma má decisão.
Esse alinhamento com países comunistas, essa falta de arrecadação. Olha o ministro do Trabalho aí praticamente expulsando a empresa internacional. Isso é fuga de capital. Vamos lembrar aqui que o sistema ele se nutre, se alimenta da economia, porque eles são donos de tudo, são globalistas. Então não adianta ter um cara 100% comunista lá que vai derrubar tudo. Você entendeu? Peso e contrapeso, meu irmão. Tudo tem que ser balanceado. Até pro diabo sobreviver, ele depende da existência de Deus. Porque querendo ou não, o diabo ele está aqui para dar o exemplo. Facilitar o caminho errado para depois o servo de Deus ser julgado. Quem mandou você aceitar as condições do diabo? E olha aqui, ó, Daniel, aqui nos comentários, o Adriano Silva, ele escreve assim, obrigado, parabéns pelas explicações. Já a Ivani Toledo, ela escreve assim, gosto muito das suas explicações sobre política, não perco nenhuma live. Obrigado. Sabe o que eu tô querendo falar aqui? Eu não tô vendendo informação falsa. Eu tô querendo manter as esperanças pra gente não desistir, porque tudo acontece nesse país. O mais absurdo dos mais impossíveis aconteceu. Você que está me assistindo agora, você imaginava que esse desgoverno iria estar comandando o país? Isso era inimaginável. Para mim, o PT nunca mais ia chegar ao poder. Ou melhor, não ia conseguir fazer nem deputado. Ia virar um partideco da vida. Mas não, veio com força. Fez 10 deputados a mais, conseguiu eleger governador ainda e está na presidência. Então tudo pode. Análises concretas baseadas no que está acontecendo. Para você que chegou agora, compartilha essa live e volta à live, porque tem sim possibilidade do Bolsonaro se tornar elegível novamente, perdão. Tudo pode. Olha só, uma vez escutei isso aqui de um grande político. A política dorme de um jeito e acorda de outro. Um beijo para você, obrigado até esse momento. Tchau.